A vida além da sepultura. Ramatiz, Atanaju, Decílio Mais. Pergunta: não será indiscrição indagar de vós qual o vale do sofrimento que mais vos impressionou no mundo astral, em seguida a vossa última desencarnação? Atanagildo: embora a piedade já esteja morando em vossos corações, é certo que no além melhor vos ajustareis à compreensão da realidade benfeitora para com a mais dantesca expiação da alma. No mundo físico, a ignorância da vida espiritual nos torna excessivamente sentimentalistas. Desesperamos diante de certas tragédias, infelicidades e catástrofes, que fundamentalmente são processos eficientes de cura e aprimoramento do espírito enfermo. Devo esclarecer que, embora nas regiões pantanosas do astral inferior variem os aspectos de sofrimentos e a intensidade dramática em cada vale de expiação, na essência desses acontecimentos dolorosos, o processo sempre faz convergirem os recursos para a cura psíquica e não corporal, beneficiando-se, pois tanto os avarentos sob o sofrimento e as alucinações acatam dos seus tesouros provisórios, como também os egoístas isolados no mais indescritível silêncio, no amargo de todas essas almas. A dolorosa retificação obrigatória é acelerado o processo que só tende para o objetivo da cura do espírito. Acresce que o serviço de socorro a que nos entregamos espontaneamente em favor desses irmãos infelizes e vítimas de sua própria ignorância espiritual nos condiciona psicologicamente a realidade benfeitora. Nos acontecimentos dantescos, assim como o cirurgião terreno se acostuma com o tempo ao seu trabalho profissional, mas passando a executá-lo calmo e eficientemente, certo de que apesar do sofrimento inevitável, o paciente sempre será beneficiado. Para melhor êxito nos nossos labores, somos obrigados a prestar auxílio a esses infelizes que vagam pelas regiões tormentosas, de modo tal a não nos deixarmos dominar pelos compungimentos prejudiciais. Embora possam nos apiedar ante o sofrimento pavoroso, sabemos que a retificação exige renúncia, pois ao contrário, a índole maldosa desses sofredores lhe tomaria novamente o coração, levando-os a praticar outros desatinos e ainda gerarem piores sofrimentos para o futuro. Pergunta: sob a vossa opinião atual, quais os delitos humanos que poderão causar maiores prejuízos ao espírito quando desencarnar, criando-lhe situações as mais atrozes para a devida retificação espiritual? Atanagildo: é provável que a minha experiência pessoal não seja mais credenciada para aferir valores no mundo astral. Porém, duas situações horrorosas nos charcos impressionaram-me vigorosamente pelos estigmas que se gravam no perispírito do desencarnado: a do suicídio e a da nefanda profissão de fazedor de anjos, ou seja, a dos abortadores profissionais. São crimes que geram as mais pavorosas situações no mundo astral inferior, assim como estigmatizam terrivelmente o perispírito para as encarnações seguintes, pois em ambos os casos se trata de crime contra a vida. O suicídio interrompe a sua existência, que deveria aproveitar até o último segundo de vitalidade, visto que se valeu de uma oportunidade benfeitora para se encarnar, que poderia ser aproveitada por outro espírito também necessitado de nascer na carne. Aquele que se suicida revive no astral as cenas que desenrolou sobre si mesmo. Na hora da tragédia, ao romper os canais de vitalidade astral que o mantinham em ligação com a vida do corpo físico, devendo sofrer de modo bárbaro e comumente até um instante exato em que deveria expiar de forma natural na matéria de acordo com o prazo previsto pelos ascendentes vitais do seu corpo físico. Os abortadores profissionais são os maiores inimigos da vida e os piores carrascos das almas que se afligem para reencarnar.
É inimaginável a tortura do ser que perde a bênção de um corpo que lhe destina para o seu progresso na matéria, o esquecimento de remorso de suas culpas anteriores. Os infelizes especialistas do aborto mal sabem que estão depositando sobre os seus ombros um fardo dos mais horripilantes padecimentos para sentir seu peso depois que a morte os libertar do corpo físico, separados do corpo carnal que ainda os protegia contra a investida direta de suas vítimas. Depois sofrerão os mais pavorosos sofrimentos pela turba de almas que foi impedida de renascer pela prática nefanda do aborto profissional. Não encontro vocábulos para vos descrever o sinistro destino desses desgraçados no além, depois da morte do corpo físico. Nenhuma força consegue protegê-los, e os seus algozes, depois de lhes proporcionar toda sorte de torturas e pavores, os deixam esfrangalhados como trapos vivos na figura dos personagens da mais horripilante novela jamais criada pela imaginação enferma de um Poe ou Hoffmann. Não desejo torturar a mente do médium, nem impressionar-vos com outros quadros dantescos que passam a viver no astral inferior. Esses transfugas da vida espiritual, depois de passar pela terra como tenebrosas parcas ignorantes, ou diplomadas que por um mísero punhado de moedas ceifam a vida na gestação materna. Os abortadores profissionais exterminam vidas que foram criadas por outros, e por esse motivo o prazo de sua expiação ninguém pode determinar. Por isso dependerá muitíssimo do tempo em que os seus adversários resolvam torturá-los no além-túmulo, até se darem por bem vingados. A linguagem humana não conseguiria descrever o que realmente sucede a esses espíritos infelizes que, depois de haverem curtido no charco purgatorial o seu psiquismo envenenado pelos crimes da vida carnal, ainda deparam com as medonhas e ameaçadoras cataduras daqueles que lhes vigiam os mínimos atos e espreitam os mínimos pensamentos. Nenhuma recha de luz os alcança, porque pela natureza do lodo que lhes agrega a delicadeza do perispírito, precipitam-se naturalmente em regiões impregnadas do mesmo magnetismo, de que também são portadores. Mesmo a luz que a vontade angélica lhe protegesse das regiões superiores, ser-lhe-ias inócua em face da substância denegrida que lhes fica aderida ao corpo astral. Pergunta: esses espíritos sofrem com os outros nos charcos do astral inferior, ou são apenas torturados pelos seus adversários vingativos? Atanagildo: seria preciso tomar demasiadamente o vosso tempo para poder explicar todo o processo das provações e recuperações dos desencarnados, quando estão comprometidos por delitos contra a integridade espiritual, uma vez que varia imensamente a reação de cada um e também o grau de sua sensibilidade durante o sofrimento. Há espíritos, por exemplo, que, embora estejam onerados na terra por muitos crimes ou delitos, têm atraído para junto de si muitas almas vingativas, que por isso os esperam à saída do túmulo. Podem cair nas mãos dos seus verdugos sob total inconsciência das torturas que lhe aplicam, que estes os abandonam a si mesmos por não conseguirem usufruir a volúpia da vingança de serem sentidos ou compreendidos pelas suas vítimas desencarnadas em tal estado. Trata-se de almas que desencarnadas tão intoxicadas pelas suas próprias maldezas e torpezas que demoram longo tempo para despertar a consciência em relação com o mundo exterior. Mesmo que sejam torturados pelos seus algozes, encontram-se petrificados no seu mundo interior, no qual sofrem padecimentos ainda bem mais atrozes do que aqueles que lhes desejariam impor os seus próprios adversários. Embora ardendo de ódio, cogitando de outros planos mais satânicos, os espíritos vingativos as abandonam nos vales pantanosos, aguardando o momento em que elas se tornem sensíveis ao exterior, para então exercer a sua vingança. Para muitos desses verdugos cruéis e completamente galvanizados no mal, uma das mais prazenteiras volúpias é quando notam os movimentos da presa, que desperta pouco a pouco, para então se defrontar com a terrível realidade do meio repugnante que habita e sentir-se torturado nas mãos dos seus impiedosos algozes. Pergunta:
Qual a natureza do sofrimento desses espíritos fazedores de anjo, o profissional de aborto, quando se situam nos charcos purgatoriais? Atanagildo: eu os tenho visto na mais horripilante situação de miséria e estigma espiritual, a que foram coordenados pela sua própria tarefa nefanda de extinguir vidas humanas em sua fase embrionária. São adversários da vida, que passaram pelo mundo físico nas figuras de médicos, enfermeiros, parteiras ou charlatões, a destruir ternos corpos concebidos para a encarnação de almas aflitas do espaço. Tais espíritos assumem no astral aspectos inexpressivos e deformados, espécies de massas gelatinosas e teratológicas que se arrastam por um solo negro e viscoso, deixando sulcos e se movendo dificultosamente na forma de larvas humanas. Apenas se lhes percebe no olhar apagado e nos esforços espasmódicos para se moverem uma réstia de chama da mesma vida que tanto subestimaram, exceto a fisionomia torturada, que lhes dá um aspecto bovino e apalermado. O restante dos seus corpos não apresenta forma humana conhecida. Lembram mais um verme gigante que se arrasta no solo entre cruciantes esforços, tentando se desenvolver ou se libertar da viscosa armadura que o prende. O olhar percussiente de um obstetra terreno verificaria estarrecido que essas infelizes criaturas, estigmatizadas pelo horroroso ofício de destruir a vida em gestação, reproduzem no astral inferior a forma viva e ampliada do gigantesco feto, encimada por uma cabeça humana deformada. Pergunta: e quando esses espíritos se reencarnarem novamente na Terra, apresentarão porventura estigmas deformantes na sua forma física? Atanagildo: eles não poderão se furtar em posição de reproduzir na matéria terrestre algo das deformidades neles estereotipadas no astral pelo poder da mente subvertida e aviltada na prática ignóbil a que se entregaram. Nascerão em corpos constituídos de carnes moles e gelatinosas, como verdadeiros trapos vivos, com um sistema nervoso completamente atrofiado pela força negativa da própria mente, que tanto combateu a vida nascente. Passarão a existência atirados em cestos, caixotes ou mesmo em berços ricos, com as fisionomias marcadas por um ar débil, mas parecerão retratos inacabados, como se lhes houvesse faltado o último impulso da vida no derradeiro momento de tomarem a forma humana. Quantas vezes não os encontrais amontoados como fardos vivos que tanto despertam em vós sentimentos de piedade, como também certa repulsa instintiva por pressentirdes ali a alma que no passado empregou todos os seus esforços e conhecimentos para desempenhar o trabalho nefando de seccionar o fluxo de vidas humanas. Pergunta: por diversas vezes tendes falado de lodo de charcos ou de reservatórios deletérios. Poderias dizer se tudo isso vem a ser uma mesma coisa? Atanagildo: a substância astral inferior tem a propriedade de se depositar na forma de resíduos, e então compõe extensos vales ou charcos de solo pantanoso e repelente. Quando ocorre acúmulo dos resíduos astrais, cria-se então as zonas estagnadas, pois em decorrência da excessiva densidade dos seus fluidos, estes não podem ser removidos nem volatizados, como ocorre com a água no mundo terráqueo, a qual o próprio sol vaporizará, enxugando os pântanos. Esses imensos vales de substância inferior são bastante sólidos para os desencarnados. Aos vossos sentidos físicos, eles parecem vultuosas massas magnéticas que também rodeiam e interpenetram a Terra em todos os sentidos, numa frequência vibratória que lhes dá uma vitalidade selvagem e absorvente. Acresce que os maus pensamentos e a eclosão das paixões da humanidade encarnada também influi poderosamente para ativar ou baixar o teor vibratório dessas massas de magnetismo denso, as quais flutuam sobre a superfície da crosta e convergem cada vez mais compactas e virulentas para o centro do globo terrestre. Pergunta: poderíeis nos dar um exemplo para melhor compreendermos o assunto? Atanagildo:
Supondei que, em lugar de massa de magnetismo denso, se trata de nuvens de enxofre gasoso que se expandem em torno da Terra e ainda penetrem invisivelmente no interior do orbe. Por hipótese, considerei que os pensamentos violentos ou desregrados das criaturas encarnadas atraíam essas nuvens gasosas, tornando-as cada vez mais baixas, e que os pensamentos mais elevados as modifiquem, extinguindo-lhes o vigor sufocante e tóxico. Com esse exemplo, ser-vos-á mais fácil compreender que quanto maior for o vigor dos conflitos da inveja, cupidez, irascibilidade, ódio e desencadeamento de guerras de encarnados ou desencarnados, tanto mais intenso e tóxico será o conteúdo das massas magnéticas que constituem o mundo astral inferior e interpenetra o globo terráqueo. Elas se condensam pela força mental venenosa e agressiva da mente humana, ou então se afinam sobre os pensamentos sublimes, tanto de encarnados como de desencarnados. Quando os espíritos desencarnam e por causa de suas mazelas e aviltamentos, já possuem em si os resíduos do magnetismo inferior que cultivam diariamente, por cujo motivo vibram na frequência dessas massas astrais condensadas e virulentas. Então, assim que se libertam do corpo carnal, elas os atraem tão naturalmente como um imã atrai as limalhas de ferro, em virtude do próprio peso magnético específico. Esses espíritos caem automaticamente nas regiões inferiores, as quais se afinam naturalmente, de quais são amostras vivas, embora ainda encarnados, pois cultivam no mundo paixões e desregramentos que consomem as energias da frequência vibratória inferior dos charcos do astral. Nesses vales abismais purificadores, que deram origem ao nome de purgatório da tradição católica romana, os desencarnados ingressam vítimas de sua própria afinidade para com esse meio sórdido, mas não em virtude de penalidades aplicadas por qualquer juiz divino. A carga que carregam é que os impede a ascensão natural para as regiões superiores. Faz-se necessário, primeiramente, que a alma abandone o lastro pernicioso em zonas adequadas para depois se elevar para as esferas do magnetismo sublimado. Pergunta: qual a diferença entre o lodo e os detritos, que mencionados várias vezes? Não é tudo a mesma coisa? Atanagildo: o lodo dos charcos é formado pelos resíduos astrais inferiores e comum a cada vale ou zona abismal denegrida e densa. É substância natural do próprio meio. Os detritos, no entanto, são produto da expurgação perispiritual das criaturas, que os lançam para fora de sua organização. Segundo, sendo o perispírito o mais importante veículo que se situa entre o espírito e o corpo carnal, deveis compreender que ele é verdadeiro sistema operante e receptivo das energias do ambiente astral e físico, cabendo-lhe a grave responsabilidade de absorver, reter e drenar os tóxicos, miasma, gases, resíduos ou qualquer resto de combustível que seja consumido para a sua vivência no meio. Enquanto nas esferas angélicas o perispírito pulsa suavemente, acionado pela energia extraída da própria luz sideral. Nos planos do astral inferior, ele precisa centuplicar o seu metabolismo e despender valiosas energias a fim de sobreviver nos ambientes perniciosos em que o lançou a alma invigilante. Muitas vezes, muito antes de poder ele efetuar a sua nutrição energética para sua sustentação no meio, vê-se obrigado a exaustivas operações de química transcendental para transformar e purificar substâncias perigosas, que aderem constantemente à sua organização delicadíssima. Só depois que se efetua o processo profilático e o selecionamento de energias magnéticas adequadas ao seu metabolismo orgânico é que ele consegue se manter em equilíbrio e proteger-se contra as combustões químicas deletérias. É bastante refletir nos esforços heróicos que o corpo carnal empreende quando luta para sobreviver entre os gases violentos ou emanações metíficas dos pântanos para avaliardes
o metabolismo defensivo e a dinâmica operosa e delicada de perispírito, quando mergulhado nos charcos infectos, obrigando a se proteger contra os venenos emitidos pela mente desgovernada, tendo ainda de lutar depois contra as atrações do meio deletério, tratando de superar a dupla agressão, ou seja, o veneno projetado pela mente do espírito desregrado e os tóxicos dos pântanos. O perispírito acelera o seu dinamismo e a sua ação fisiológica, promovendo a ativa limpeza interna, de que resulta a excessiva expulsão de detritos de substâncias carbonizadas que sobejam por causa do quimismo acentuado e que devem se desviar da circulação perispiritual para a devida sobrevivência na região inferior. Esses detritos elaborados nos níveis inferiores da vida astral só podem ser expelidos pelo perispírito através do processo de alta combustão da química transcendental. Então se transformam em resíduos insuportáveis e repulsivos que, ao serem drenados, enjoam um temperamento mais resistente e sufocam o esforço mais heróico, embora pareça para muitos um acontecimento cruel e punitivo. É efeito da técnica abençoada do Criador, que determina a operação curativa no próprio ambiente de descarga inferior, no reservatório astral das impurezas da alma humana. As fortes emanações repulsivas do meio e as exalações dos detritos expurgados pelo perispírito obrigam os próprios espíritos sofredores, ali situados, a expulsarem a sua carga nociva para o meio exterior. Em suma, os espíritos enfermos purgam-se porque ficam nauseados com suas próprias exalações, sentindo-se atacados por incessantes e violentos vômitos que, embora os façam sofrer barbaramente, servem como processo terapêutico e aceleram a expurgação espiritual de todas as matérias e aderências venenosas neles incrustadas pelo aviltamento das energias mentais que empregaram indignamente. Se eu, suponhamos, estivesse ditando agora alguma obra de natureza repugnante, perversa ou indecorosa, necessitaria usar essas forças tão brutas e animalizadas, mas então seriam queimadas em torno de mim, consumidas pela minha mente numa frequência magnética muito inferior, porque o meu espírito teria de se graduar na tonalidade mais baixa possível para sintonizar-me com eficiência ao plano grosseiro, em que me demorasse com um pensamento desregrado. Ainda neste caso, mais uma vez podeis comprovar a presteza da lei de correspondência vibratória e o fato de que os semelhantes atraem os semelhantes. Essa substância residual usada permaneceria flutuando na aura de todos nós durante o tempo de maior ou menor interesse pelo assunto torpe, até que pudéssemos absorvê-la em nosso metabolismo psíquico, pois graças à sua forte densidade magnética, ela não poderia mais ser volatilizada no meio astral, mas instintivamente incorporada pelo perispírito na lei de atração comum. O vapor d'água pode ser instantaneamente dissolvido na atmosfera reinante, porque a sua vibração sutil, muito intensa, permite que tal suceda. No entanto, já na forma de líquido, o fenômeno não seria possível e haveria apenas precipitação para o solo e a absorvência neste. De conformidade com as leis do mundo astral, esses resíduos que se incrustam no perispírito e que também lhe causam as enfermidades, exigindo-se a sua expulsão para o meio ambiente em perfeita afinidade com o tipo enfermiço da energia degradada. As almas vítimas dos seus desejos impuros, pensamentos torpes e paixões alvitantes permanecerão no sofrimento tão longo e acerbo quanto seja o tempo e o vigor necessário para se drenar a energia repugnante que lhes aderiu ao perispírito. Uma certa parte poderá ser escoada nos charcos e nas regiões abismais inferiores, como vos expliquei, enquanto a outra parte poderá ser aliviada pelos técnicos benfeitores, assim que a alma fazer jus à assistência espiritual. Inúmeros estabelecimentos hospitalares e núcleos de socorro existentes nas adjacências
das regiões astralinas inferiores servem devotadamente a todo espírito que deseja se renovar e ingressar nas hostes dos servidores do bem. Algumas almas, embora ainda não se encontrem libertas de suas terríveis aderências perespirituais, aceitam tarefas sacrificiais de socorro a companheiros em piores situações, de cujo esforço e abnegação criam-se-lhes o merecimento de alívio e de assistência do plano mais alto. Pergunta: e qual o tempo de permanência dessas almas delinquentes nos charcos depuradores? Atanagildo: as almas vítimas dos seus desejos impuros, pensamentos torpes e paixões aviltantes permanecerão num sofrimento tão longo e acerbo quanto seja o tempo e o vigor necessário para se drenar a energia repugnante que lhes aderiu ao perispírito. Uma certa parte poderá ser escoada nos charcos nas regiões abismais inferiores, como vos expliquei, enquanto a outra parte poderá ser aliviada pelos técnicos benfeitores, assim que a alma fizer jus à assistência espiritual. Inúmeros estabelecimentos hospitalares e núcleos de socorro existentes nas adjacências das regiões astralinas inferiores servem devotadamente a todo espírito que deseja se renovar e ingressar nas hostes dos servidores do bem. Algumas almas, embora ainda não se encontrem libertas de suas terríveis aderências perespirituais, aceitam tarefas sacrificiais de socorro a companheiros em piores situações. E de tal esforço e abnegação criam-se-lhes o merecimento de alívio e de assistência do plano mais alto. Aves e animais do astral inferior. Pergunta: quando nos descreveste o panorama do astral inferior, fizeste ligeira referência à existência de aves e animais. Tratando-se de assunto que nos parece interessante, gostaríamos que nos explicasseis o tipo de aparência dessas aves ou animais. Podereis fazê-lo, Atanagildo? Conforme vos disse, talvez seja própria necessidade de sobrevivência e defesa nessas regiões tão apavorantes. Predominam ali tipos de aves e animais de grande porte, muitos dos quais nos associam à ideia das formas grotescas e brutais dos animais pré-históricos apresentados nas estampas que conheceis. Um dos tipos de aves que muito me impressionou no astral inóspito é bem semelhante ao corvo europeu, com a plumagem nigérrima e de uma tonalidade parecida à terra preta umedecida. Difere da espécie dos urubus que conheci no Brasil, porque é um tipo de ave que emite gritos de tal estridência que nos fazem pensar que um vigoroso gigante vive erguendo um enorme malho de ferro e a bater brutalmente em trilhos de aço, suspensos sobre a região sombria. São gritos selvagens e penetrantes, como se alguém pudesse centuplicar o grito da araponga, muito conhecido nas florestas brasileiras e apelidado de ave ferreiro, por possuir um canto bastante metálico. Certas vezes o monstruoso grito lembra também a estridência do pio da gralha, elevado a altíssima potência e com chocante dissonância aguda, capaz de ferir os ouvidos das criaturas mais insensíveis. Além dessa ave de aspecto tenebroso, que lobriguei em grandes bandos na região astral inferior adjacente ao Brasil, também tenho observado, embora raramente, um outro tipo de ave milenária,
que muito conhecia em outras vidas progressas, vividas em Alexandria e Mênfis. Trata-se de uma espécie alada. Trata-se de uma espécie alada que era muito reverenciada como ave sagrada, comumente mumificada e resguardada em vasos riquíssimos sobre os túmulos dos sacerdotes e faraós egípcios. É uma ave de pernas longas, tipo de cegonha, de longo bico recurvado e classificada nos compêndios terrestres como a denominação de Ibis etiópica. A diferença principal entre a ibis sagrada dos egípcios e o tipo que geralmente encontra nas regiões sombrias do astral brasileiro, esta em que a ave habitualmente o tipo que geralmente encontra nas regiões sombrias do astral brasileiro está em que a ave habitante das margens do Nilo, ao tempo em que a conheci, era branquíssima em sua plumagem, e somente eram negros os seus pés e as pontas das asas, enquanto que a espécie astralina é de configuração gigantesca, brutal e completamente negra, com o bico de um pardo brilhante, despertando temerosa impressão pelo seu voo, cujo planar lembra claramente o vampiro sangue sedento das lendas infernais. Quando essa ave fende o ar, há um murmúrio agudo e tétrico dos galhos das árvores e nas folhagens mirradas, enquanto os insetos e animais pequeninos se movem apressadamente para se ocultarem nas furnas e grotões. Pergunta: existem outras espécies de aves além desses dois tipos que mencionaste? Atanagildo: segundo tenho verificado nas instituições astrográficas de nossa metrópole, onde se estudam a fauna e a flora do astral inferior, existem ainda outros inumeráveis tipos de aves que estão sendo classificados pelos estudiosos e que melhor são apreciados por meio de um televisor de panoramas remotos, isto é, um aparelho eletromagnético dotado de esferas de 2 a 3 polegadas de diâmetro, controlados à distância, que se movem pelos reinos inferiores, transmitindo os mais íntimos detalhes da paisagem, entrevistas sobre ecrãs esféricos e de substância leitosa, existente em nossa metrópole. Os mentores de nossa metrópole pretendem transmitir futuramente para a Terra algo dos estudos astrográficos que estão sendo empreendidos por diversos técnicos, a fim de melhor preparar os encarnados para o conhecimento das formas exatas do mundo astral, mesmo quando ainda se encontrem no mundo material. Embora se trate de paisagem inóspita e que infunde temor, torna-se preciso que o homem encarnado conheça esse mundo astral, em lugar de se cingir exclusivamente à literatura de fantasia dos escritores ficcionistas, que, embora se aproximem da realidade impressionante, não sabem traçar roteiros benéficos, nem semeiam esperança para as almas apavoradas. Pergunta: qual o tipo de animal que mais comum tendes encontrado nas regiões inferiores? Atanagildo: nas muitas excursões que tenho feito nas regiões subcostrais, não só do Brasil, como também da Ásia e parte da África, o tipo de animal que mais me chamou a atenção foi uma espécie de caprino gigantesco, tipo de cabra montesa, muito comum nos Alpes suíços e também conhecidíssimos nas montanhas asiáticas e africanas, cujas pernas dianteiras são mais curtas do que as traseiras, enquanto possui cornos longos muito fortes e curvados acentuadamente para trás. Vi esses animais em pequenos grupos, com um aspecto terrivelmente ameaçador, e havia até fulgores diabólicos e sinistros nos seus olhos escuríssimos. Eram monstruosos, peludos de cor sépia,
e possuíam compridas barbas que lhe caíam queixo abaixo, como um grande maço de estopa desafiada e cor de lama. Deslocam o ar em torno quando se movem aos saltos bruscos e deixam a mesma sensação de temor às demais espécies da redondeza. Exalam um odor sufocante que repugna e enjoa, exigindo Hércules esforços para qualquer criatura poder se manter por algum tempo na proximidade de tais animais de aura tão repulsiva. Não pude compreender o motivo porque, diante desses caprinos horríveis, senti o meu organismo a impressão de brutal cinismo e deboche. Para os desencarnados, que ainda desconhecem as tramas e a elasticidade da substância astral inferior, é muito fácil confundir esse caprino com certa falange de espíritos malfeitores desagrados, das sombras que se aproveitam da fraqueza ideoplasta dos religiosos falecidos, que temem o inferno de Satanás, para compor cenas de tal monta facenina que não me é permitido sequer descrevê-las por alto nestas comunicações. Aliás, informaram os mentores da nossa metrópole. A degradação máxima do sexo sempre favorece a estereotipação nas criaturas de estigmas muito semelhantes aos daqueles caprinos, cujos movimentos sempre traem mórbidas e detestáveis expressões obscenas. Finalmente pude comprovar que as lendas ou as fantasias mais absurdas criadas no mundo físico se fundamentam nessas figuras horrendas que, depois de desencarnados, encontramos palpitantes de vida nas regiões do astral inferior. Talvez dominado por tais impressões dantescas é que o homem terreno costuma pintar o diabo com pé de cabra e chifre de bode. Pergunta. Justifica a existência de ave sinistra no astral inferior? Atanagildo. Seria o caso de indagar também por que motivo existiriam as espécies antediluvianas e os monstruosos dragões, dos quais o crocodilo é a apagada reminiscência, ou então porque existem as moscas, os pernilongos ou os micróbios. Para mim, que não tenho a preocupação de solver problemas criados por Deus e que escapam à minha visão comum, as formas exteriores são de pouca importância, pois o que nos deve interessar bastante são os objetivos, e aqui nos conduz à inteligência espiritual que nos impulsiona do interior. Só no mundo espiritual é que logramos entender o esforço técnico da espiritualidade quando efetua incessantes ensaios, alguns até assustadores, como no caso dos animais pré-históricos, a fim de se originarem as espécies menores e cada vez mais progressistas. No além existem formas excêntricas que ainda aguardam época apropriada para se materializar na crosta terráquea ou noutros orbes mais primitivos, assim como os outros tipos exóticos que, no entanto, os compêndios humanos consideram extintos na Terra. Se tentardes examinar todas as espécies animais da Terra e quiserdes justificar sua existência, também há vez de perguntar por que existe o jacaré, o rinoceronte, o hipopótamo ou a sucuri. Aparentemente não se justifica a existência desses animais, porque o homem só considera útil aquele que lhe fornece um bom bife, um churrasco, um espeto, ou couro para as bolsas, sapatos e outras coisas do seu uso pessoal. A tartaruga não pareceria ser útil à humanidade terrena, mas o homem descobriu nela ótimas qualidades que depois terminaram elevando-a à categoria de coisa excelente criada por Deus, pois ela lhe fornece ovos e também uma apreciável sopa requintada nos restaurantes mais elegantes da cidade. O crocodilo, que até o século findo não passava de um feroz sáureo inútil, reabilitou-se ultimamente, quando se pôde verificar a importância do seu couro para a feliz combinação da bolsa com o sapato e outras exigências do epicurístico capricho feminino. Ainda existem muitos outros animais tidos por inúteis e ferozes, tais como o tigre, o leão ou o lobo, que o homem destrói a ferro e fogo, porque não possuem carne apropriada à delicadeza do paladar humano.
As aves do mundo astral, que também parecem inúteis e ignóbeis à vossa compreensão humana, obviamente atendem a salutares objetivos ditados por Deus e que nós ignoramos. Pergunta: então se pode atribuir alguma função ou predicados úteis a essas aves monstruosas do astral inferior? Atanagildo: aqui a lei ainda é a mesma que rege os fenômenos da descida da energia e a sua consequente materialização aí no mundo físico, embora variem os planos vibratórios. A lei permanece imutável e original no seu determinismo criador. As coisas se transformam, aperfeiçoam e evoluem, ou então se petrificam e estacionam no tempo. O astral inferior é imensurável cadino de forças agressivas e de formas em contínua ebulição renovadora, mas se assemelhando a um rústico e vigoroso laboratório situado exatamente no limiar da vida física e da existência angélica. Este mundo selvático e prenhe de forças prepara os elementos e as formas originais para descer ao berço primário da vida terrena, assim como depois drena e purifica os tóxicos metais e psíquicos dos desencarnados enfermos, ajudando-os a se elevarem para as esferas mais formosas. É também a alfaiataria que costura as formas carnais para os espíritos que descem à matéria, assim como no seu retorno desencarnatório, funciona como um tanque que lava e passa os seus trajes sujos. Algumas situações demasiadamente pavorosas de retificações espirituais lembram o efeito do nitrato de prata quando usado para cauterizações das chagas físicas. Essas espécies gigantescas que voejam sinistramente entre a vegetação apavorante das regiões do astral inferior cumpre a tétrica tarefa de transformadores vivos de energias deletérias no meio tão nocivo, Aquilo que os espíritos do Senhor teriam que executar sob o mais lúgubre e heróico sacrifício, essas monstruosas aves e outros tipos de animais extravagantes executam a contento, deglutindo todas as formas de elementos perigosos e daninhos que se produzem nas mentes enfermas e diabólicas. No mundo físico, a minhoca, o sapo, a lagarta e principalmente o urubu são valiosos cooperadores da lavoura, propagam as sementeiras e destroem as substâncias corrompidas, saneando o ambiente da vida humana. O astral inferior que rodeia a atmosfera terráquea, como já vos lembrei, é um vasto reservatório de detritos metais, criados pela invigilância da humanidade encarnada, em perigosa simbiose com os gênios das trevas, graças às aves e os monstros, e aos monstros que também vivem nessa tormentosa moradia. Essas criaturas mentais nocivas são incessantemente devoradas, tornando-se possível então manter o equilíbrio necessário para o prosseguimento da vida astralina e a manutenção vital e instintiva da vida física. Pergunta: quando penetraste no astral inferior, já sabeis qual eram as funções dessas aves tenebrosas? Poderíamos conhecer quais as vossas primeiras impressões diante desse acontecimento? Atanagildo: de princípio estremeci surpreso diante desses monstros, cujo voo vampiresco aterraria o homem mais corajoso e desafiaria a mais experimentada e fleumática visão humana. Indaguei de mim mesmo o motivo da existência dessas aves e a razão de suas horríveis formas, que bem podiam imitar as figuras de todas as estampas tenebrosas da terra. Eu não tinha dúvida de que se tratava de aves destinadas a um cenário infernal, cuja espantosa voracidade fazia desaparecer instantaneamente tudo que lhe caía à frente, mas ainda ignorava sua benéfica função de gigantescos transformadores da vida nociva inferior, quando dão sumiço ao lixo e às criações delituosas que provêm do caos, das paixões desenfreadas da maior parte da humanidade terrena. Essas aves devoram e transformam nos fornos crematórios de seus avultuados estômagos as larvas, os elementais, os doentes perigosos, rebotalhos e os combustíveis repelentes que se produzem, se agregam e incorporam por efeito da propagação, da projeção desregrada da mente humana na substância astral. Pergunta: existe alguma função especializada para cada tipo ou variedade dessas aves?
ou animais do astral inferior na desintegração das forças e substâncias perigosas produzidas pela mente dos homens, Atanagildo, o espírito observador não tarda em identificar a sabedoria e a harmonia do Criador, que mantém o equilíbrio da vida por meio das próprias formas e energias opostas. A poesia e a utilidade caminham juntas no serviço benfeitor da criação. Enquanto o beija-flor suga o néctar das flores, que é a sua iguaria predileta, o urubu faminto se serve da carniça e se torna o sanitarista do ambiente empestado. É por isso que os seres dantescos do mundo mórbido, do astral, também variam em sua preferência nutritiva pelas formas deletérias que se produzem, pelos pensamentos e pelas paixões desregradas do homem, enquanto o apetite de certas aves do astral se satisfazem com substâncias de um tom parado, terroso e com viscos arroxeados, produzidos pela cobiça, ciúme ou cupidez. Outras preferem alimentar-se com rebotalhos repugnantes de formas negras e interceptadas de fulgores chispantes que se criam pelas expressões violentas de ódio, da cólera e da irascibilidade dos encarnados. Mais tarde também notei um tipo alado, muito parecido ao urubu-rei terrestre, de cabeça calva e de aspecto chocante à primeira vista, e que depois de sua mórbida refeição se entrega a um mover febril das asas, quedando-se depois da atitude de ave enferma. Quando posteriormente estudava as aves do astral inferior, os preceptores me informaram que aquele tipo de ave lerda, de olhar fixo e enfermo, só devora as configurações mentais produzidas pelas almas encarnadas ou desencarnadas, que também são enfermas, melancólicas e desesperançadas, principalmente as que nutrem ideias de suicídio. Naquelas furnas, grotões aterradores do astral inferior, diante das expressões mais horripilantes que a imaginação humana possa criar, a Mãe Terra age em favor da mais breve angelitude de seus próprios filhos, servindo-se daqueles repulsivos transformadores vivos, os faz operarem sob o controle da lei benfeitora para higienizar o meio e impedir o desenvolvimento das formas perniciosas e ofensivas aos seus próprios criadores humanos. Pergunta: as zonas preferidas pelos animais ou aves do astral inferior, assim como acontece com as espécies da terra, como por exemplo o urso branco prefere o polo e o leão ama a floresta, ou o tigre vive nas matas. Atanagildo: as espécies da fauna do astral inferior, em obediência à lei específica do magnetismo, mas afim aos seus tipos, sempre se conservam nas regiões ou zonas em que se depositam as substâncias metais perniciosas de sua preferência nutritiva. Assim, há tantas variedades de animais, répteis e aves astralinas, quanto seja a produção dos vários tipos de substâncias denegridas nas mentes humanas. De acordo com a psicologia dos povos terrenos, cada raça representa em particular uma tendência coletiva, mais elevada ou mais nociva, tudo dependendo da virtude ou da paixão predominante em seu seio. Há povos cuja índole fundamental é a ociosidade. Num é a fúria beliciosa, no outro é a sensualidade, a hipocrisia, a inescrupulosidade, a cupidez ou a vingança, como se fossem criaturas dominadas por uma só paixão. Pergunta: quais são as formas elementais repulsivas preferidas por aqueles caprinos de que falaste há pouco? Atanagildo: certa vez foi-me dado encontrar esses repelentes caprinos aglomerados exatamente nos lugares e zonas astrais
do vosso país, onde mais praticam as orgias lúbricas, as festividades licenciosas e se alimentam os vícios que mais deprimem a conduta sexual humana. Eles devoravam dantescamente certas emanações larvais de uma forte cor rosa escura e sujas, bastante salpicadas de tons vermelhos, que formavam nódoas violáceas sobre um fundo de sangue pisado. Eram formas exóticas que fluíam incessantemente, parecidas a baforadas lerdas de fumo, assumindo configurações aracnídeas que se moviam de modo grotesco e se fragmentavam novamente, curvando-se nas pontas como ganchos ameaçadores e retorcidos. Algumas vezes, mas pareciam as gigantescas amebas munidas de pés que se torciam em movimentos espasmódicos, enroscando-se sobre si mesmas, para depois se adelgaçarem sob um invisível comando de pervertida sensualidade, que fluía das mentes humanas para a intimidade do mundo astral, sob o dinamismo ativado pelas ondas de pensamento e desejos top dos desencarnados. Ainda surgiam outras formas gelatinosas que se tornavam repasto predileto para os caprinos astrais, pois sua alimentação preferida é baseada nas emanações psíquicas, mentais da luxúria e da perversão das funções criadoras da humanidade. A vida além da sepultura, Ramatiz Atanagildo e Exílio Mais.